Boa tarde, meu nome é Bruna Vaz. Iremos apresentar um trabalho da disciplina de Nutrição de Plantas, cujo assunto abordado atividade bioestimulante de quitosina. Para a realização do trabalho, baseamos no artigo de 2016. O grupo é composto pela Ana Gabriela, Bruna, Giovanni, Rafael e Verônica. Primeiramente, é importante entendermos melhor sobre o que é a quitosana. Ela é um polissacarídeo derivado da quitina, e a quitina ela pode ser encontrada em exoesqueletos de crustáceos, como caranguejo, camarões, lagostas, assim como também em alguns fungos. Então, ela é produzida através da desacetilização da quitina, cujo é um processo que remove parte dos grupos de acetila, resultando na formação da quitosana. Hoje em dia, ela pode ser usada mundialmente em vários setores, como na agricultura, na indústria e na medicina. Na agricultura propriamente dita, ela tem sido estudada em muitas espécies de cultura, como cereais, plantas ornamentais, frutas e também culturas medicinais. Então, dependendo da estrutura e concentração das moléculas de quitosana, pode afetar várias respostas das plantas, espécies de plantas e também seus estágios de desenvolvimento. Então, a quitosana ela tem sido extensivamente estudada como meio de inibir o crescimento microbiano e também manter a integridade da membrana, assim reduzindo a incidência e gravidade de doenças em muitas culturas. O artigo concentra nas aplicações de quitosana como um bioestimulante. Então, na revisão, assim como no nosso trabalho, está estruturado em 3 partes. A primeira parte é uma visão geral dos tipos de propriedades e processos de produção de moléculas de quitosana. A segunda parte já aborda os efeitos de bioestimulantes da quitosana em plantas e mecanismos fisiológicos, enquanto a última parte inclui as respostas agronômicas das culturas hortícolas. A quitina e quitosana são copolímeros de N-acetil-D-glucosamina e D-glucosamina. Então, elas se caracterizam como quitina e quitosana na proporção de cada monômero na cadeia polimérica, cujo define as propriedades físicas, químicas e biológicas. A quitina, ela se distingue da quitosana porque ela apresenta normalmente mais de 95% de N-acetil-D-glucosamina e menos de 5% de D-glucosamina. É importante ressaltar também que a quitosana ela não é encontrada abundantemente na natureza, mas ela é produzida a partir da quitina, como mencionado, a partir de cascas de caranguejos, em alguns casos de fungos filamentosos também. A quitina é normalmente desacetilada para remover mais de 80% dos grupos de acetila, para produzir assim a quitosana. Então, o processo é heterogêneo, que envolve a imersão da quitina sólida em 40 a 50% de hidróxido de sódio. É importante mencionar que a percentagem de resíduos de N-acetil-D-glucosamina convertidos para D-glucosamina na quitosana é através do processo de desacetilização, que é normalmente referida como grau de desacetilização. Embora a quitina seja insolúvel na maioria dos solventes, a quitosana pode ser facilmente solubilizada em ácidos fracos, como acético, ácido lático, e, devido a algumas diferenças no processo de produção, torna a quitosana heterogênea. E caracterizar os parâmetros é essencial para garantir a consistência e eficácia da quitosana aplicadas em diversas áreas. Então, essas diferenças nesses parâmetros pode afetar muito as propriedades físicas e as funções biológicas da quitosana, como a solubilidade, capacidade de estimular as plantas. Então, esse processo deve ser bem caracterizado antes da sua aplicação. As diferenças no material de partida podem ser reduzidas ou eliminadas por pré-tratamento, como o hidróxido de sódio, para modular o grau de desacetilização, a hidrólise química ou enzimática para modular o tamanho e a polidispersidade. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica e eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos bioestimulantes da quitosina nas plantas. Bom, esses efeitos eles podem ser tanto fisiológicos quanto bioquímicos e também de crescimento. De início, a quitosina ela foi relatada como elicitor, ou melhor dizendo, um indutor de plantas, fazendo uma indução da produção de fitoalexinas em vagem de ervilhas.
Essas fitoalexinas nada mais é do que compostos secundários que são sintetizados pelas plantas quando ocorre algum tipo de infecção. Essas infecções elas podem ser por micro-organismos, estresses físicos ou químicos, e é muito importante na resistência de doenças das plantas. E também, além das fitoalexinas, induz um inibidor de proteinase nas plantas de tomate. Então, desde então, essas respostas fisiológicas e bioquímicas elas começaram a ser investigadas, fazendo com que revelasse o papel como estimulante das respostas de defesa dessas plantas contra ferimentos e até mesmo infecções dos patógenos. A quitosina ela tem um papel importante, que é a indução da explosão oxidativa, com a produção de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, e fazendo a ativação das enzimas de defesa em espécies vegetais, relacionando com a acumulação de compostos fenólicos. Bom, e além disso, o sistema de defesa induzido pela quitosina, ele também pode ser acionado por via do óxido nítrico, que contribui para a resistência tanto de vírus quanto de patógenos, com uma interação bem complexa entre o H2O2 e o NO. A quitosina ela também tem uma capacidade de influenciar no fechamento estomático, na regulação de enzimas antioxidantes e na resistência a estresses abióticos, podendo ser qualquer fator climático, como a seca e temperaturas extremas, por exemplo. Então, gente, meu nome é Rafael Galvão. Eu vou estar apresentando sobre esse tópico, que é a influência da quitosina na transdução de sinais e seus efeitos nas células. Esse é um tópico do artigo que a gente se embasou para fazer o trabalho. É sempre bom lembrar a influência da quitosina nas respostas celulares e é explorado principalmente em relação à transdução de sinais. É dado um exemplo também de um caso em que a presença de quitosina ela alterou a permeabilidade da membrana de células tanto de soja quanto de feijão comum, em uma mistura com células dessas duas culturas. Outro ponto também em que a quitosina atua é na indução da atividade da lipoxigenase, que ela é uma enzima que ela leva à peroxidação lipídica, e isso pode acabar desempenhando um papel na via de sinalização, a via que envia os sinais dos genes de defesa, que é a via octadecanoide. Essa via ela é fundamental para a quitosina ativar esses genes de defesa e, consequentemente, esses sinais passarem por elas. E já emendando no outro tópico, esse é um dos principais aspectos da quitosina, que é a influência dela nos genes, na ativação desses genes de defesa das plantas. Outro ponto importante a ser citado é que o cloroplasto ele é uma das principais organelas quando se trata da ação da quitosina, porque a maior parte das reações para a ativação desses genes de defesa da planta ocorrem tanto no cloroplasto quanto no núcleo. E, posteriormente, esses sinais são enviados através das vias octadecanoides. Outro ponto também é que o H2O2, ou peróxido de hidrogênio, ele que é a molécula sinalizadora para a resposta da quitosina, e ele precisa da via octadecanoide. Outro ponto também foi um trabalho trago sobre a indução da expressão de proteínas, ou seja, a influência da quitosina nessa indução, que foi observado nas folhas de arroz. Que o que aconteceu? A quitosina, nesse caso, ela induziu a expressão significativa em nível de 352 proteínas. Outro trabalho citado também foi sobre o estudo da sinalização de NO em tomate. NO, que é o óxido nítrico. Que ele é conhecido porque o óxido nítrico ele é responsável pela indução do ácido fosfátidico, além de ser necessário para a sua produção também. E esse ácido ele é produzido após ataques de patógenos. Quando se aplicou quitosina com o inibidor de NO, que é o CPTIO,
foi observado que diminuiu o acúmulo de PA, que é o ácido fosfático, em ambas as vias da fosfolipase, tanto a fosfolipase D quanto a fosfolipase C. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o efeito da quitosina no cloroplasto. Por que acontece? A quitosina ela interage com as células vegetais e acaba provocando, né, um efeito significativo nos cloroplastos, que gera o H2O2 e o óxido nítrico como mensageiros secundários. E como consequência desse processo todo que ocorre no cloroplasto e no núcleo, também há, que eu já tinha citado, a indução de genes responsivos ao sistema de defesa, né, pela presença da quitosina. Outro ponto também é a relação da quitosina com a tolerância da planta ao estresse, porque o H2O2 ele também pode desempenhar um papel como mensageiro de respostas abióticas. O que quer dizer? Que respostas abióticas como clima no geral, levando um aumento da tolerância ao estresse causado por esses fatores. Outro ponto também importante nesse estado é a ativação de genes através da cromatina. O que acontece? Isso é uma alternativa de modo de ação que vem sendo observado para a quitosina. Porque o que acontece? Ela pode gerar esse gene de defesa através de alterações na cromatina, porque a quitosina ela tem múltiplas cargas positivas e ela acaba tendo uma forte afinidade com os grupos fosfatos do DNA, né, que são carregados negativamente. E ele acaba que pode ser o receptor celular. E essa indução pela quitosina ela pode ser uma interação direta com a cromatina. E isso tudo é uma proposta que vem sendo estudada. Boa tarde, meu nome é Ana Gabriela e eu vou falar para vocês os efeitos da estrutura e concentração da quitossana nas culturas. Então, pessoal, tal como acontece com outros compostos semelhantes a hormônios vegetais, a concentração de quitossana afeta especificamente a resposta de cada planta. Os diferentes tipos de molécula utilizada para provocar respostas de quitossana e a mesma planta, espécies em diferentes estágios de desenvolvimento, podem responder de maneira diferente para cada tipo. Além disso, vale ressaltar que os tipos e concentrações de quitossana devem ser definidas antes de serem aplicadas para uma colheita. Vou apresentar para vocês as respostas agronômicas das culturas. A quitossana pode ser usada para o crescimento e valorização das hortaliças e a adição de 1% no solo aumentou a altura das plantas, diâmetros de copa e áreas foliares da pimenta malagueta. Outro estudo é que a aplicação foliar de quitossana na concentração ideal de 75 mg por litro em espinafre indiano resultou em aumento da altura da planta, número de folhas, número de ramos, área foliar e massa fresca e seca. No entanto, pessoal, a aplicação de quitossana em mais de 75 mg por litro resultou na redução do crescimento das plantas. Continuando sobre as respostas agronômicas das culturas, a aplicação foliar de 100 a 125 mg por litro a cada 15 dias aumentaram a produção de quiabo, bem como, pessoal, a altura das plantas, folhas, taxa de crescimento relativo, taxa de fotossíntese, mas não teve efeito no teor de clorofila. A pulverização foliar em tomateiro aumentou a produtividade dos frutos, peso e rendimento. E a aplicação de quitossana em ervas pode aumentar sua concentração fenólica.
Nesse estudo, foi visto que aumentou o teor de polífenos em orégano grego, devido a certas concentrações de quitosana, em torno de 200 e 500 mg por litro, estimularam o crescimento das plantas. Outros estudos referentes às respostas agronômicas das culturas, a imersão de sementes e imersão de raízes em quitosana a 1% antes do transplante de manjericão resultou em aumento do crescimento e conteúdo de metabólico secundário. A atividade antimicrobiana da quitosana pode inibir vários patógenos vegetais. Foi visto que o revestimento de quitosana em pimentão poderia reduzir a antracnose e a podridão de esclerotina. Revestimento apenas com 1% poderia reduzir a incidência da doença mais do que o revestimento com combinação de quitosana e óleo de capim-limão. Além disso, pessoal, o revestimento de quitosana sozinho poderia reduzir a perda de peso da planta melhor do que o revestimento combinado. Para finalizar os estudos, referente às respostas agronômicas das culturas, em cenouras, revestimentos com 2 a 4% diminuiu a incidência de podridão radicular de 88% para 28%. Então, foi um resultado muito significativo. E a aplicação de quitosana de médio peso molecular como revestimento em brócolis reduziu o número de bactérias mesófilas e psicotróficas, inibição do amarelecimento e abertura dos floretes, prolongando assim a vida útil do brócolis cortado. Bom, eu sou o Giovanni e agora eu vou dar continuidade falando sobre as respostas agronômicas das culturas do uso do citosan. Só que agora eu vou dar mais foco para o citosan nas flores. Bom, o texto, o artigo, ele mostra o uso do citosan em diferentes culturas de flores. Por exemplo, as rosas, as crisantemos, as orquídeas. E ele também mostra diferentes concentrações e métodos de aplicação do citosan e mostra que ele é benéfico para... O uso dele é benéfico nas flores. Bom, como eu já havia falado, ele é benéfico porque ele ajuda na proteção contra patógenos que causam doenças foliares. E um dos exemplos que ele citou lá é o oídio. Mas só que para fazer o uso correto do citosan contra os patógenos, você tem que fazer ele logo em seguida do surgimento da doença na cultura. Além disso, ele atua como um bioestimulante, promovendo o crescimento dessas culturas das flores in vitro, melhorando a germinação delas e estimulando a floração. O citosan, ele varia de flor para flor, dependendo do estágio de desenvolvimento das plantas. Um exemplo que é bem claro no artigo fala das orquídeas, que o citosan ele é aplicado de maneira diversa nos estágios fenológicos da orquídea e também de maneira diversa de pulverização, por exemplo, em solução ou por própria pulverização. E esse modo de aplicar diferente modo de aplicação e diferente estágio mostram os resultados em estímulos específicos, por exemplo, a floração precoce e o aumento do número da inflorescência. E outras flores também, como o gladiolo, o citosan, ele feito também em solução ou em pulverização, estimulou a emergência, aumentou o número de flores, prolongou a vida útil e favoreceu o crescimento total da planta.
Bom, o citosan, além dele ter mostrado pra gente ser benéfico tanto para todo tipo de flor, mas como eu citei anteriormente, para orquídea, para o gradilo, ele também demonstra uma influência nos níveis de metabolismo secundário das plantas, por exemplo, como o acúmulo de androcianina em pétalas, assim mostrando para a gente a capacidade dele de modular respostas bioquímicas em diferentes espécies de flores, ou seja, sendo benéfico cada vez mais para as flores. Bom, agora eu vou dar continuidade sobre as respostas agronômicas das culturas com o uso do citosan, só que agora eu vou dar ênfase mais para as frutas, porque o citosan, segundo o texto, em diversas culturas de frutas, tem mostrado efeitos benéficos em termos de crescimento, qualidade e vida útil das frutas. Por exemplo, no artigo fala que o tratamento em estacas de videira com o citosan melhorou o enraizamento subsequente, aumentando assim o número de entrenós e o teor de clorofila no tratamento de estacas. E também mostrou que aplicações de citosan em café e morango promoveu um crescimento das plantas e também aumentou a produção sem afetar a qualidade dos frutos. Ou seja, ele se mostrou muito benéfico tanto no tratamento de estacas quanto no café e no morango, e isso foi de suma importância porque quando vamos comprar, por exemplo, morango, a gente vai olhar a qualidade dele, vai ver se ele está bonito, e o citosan ele conseguiu aumentar o crescimento da planta e também aumentou a produção, mas sem afetar a qualidade do fruto. Bom, o citosan também mostrou para a gente no artigo que fazendo ele com técnicas de imersão ou revestimento das frutas, prolongou a vida útil das frutas, assim reduzindo a incidência de infecções e inibindo o escurecimento das frutas. Por exemplo, na Dragon Fruit ou Pitaya, porque Dragon Fruit é como eles chamam lá nos Estados Unidos, maçãs, lixias, entre outros, mostrou a eficácia na redução da infecção fúngica, destacando-se a indução de atividades enzimáticas defensivas e acumulação de compostos específicos. O Kyosa também ele inibiu o escurecimento em maçãs e lixias, maçãs e lixias, assim retardando a atividade da enzima polifenol oxidase e consequentemente prolongou a vida útil das frutas. Logo, ele retardando o escurecimento dessas frutas, logo vão chegar nos mercados ou para as indústrias e eles vão comprar cada vez mais, porque como retardou o escurecimento, ficou melhor. Mas temos que tomar cuidado também na hora da aplicação do citosan. Como eu disse lá atrás, no morango, quando você fez a aplicação correta, promoveu um crescimento maior das plantas e também aumentou sua produtividade. Porém, devemos observar que você fazer uma aplicação um pouco maior, uma aplicação errada numa dosagem maior, pode causar alguns efeitos. Por exemplo, no artigo citou que quando você fez uma aplicação errada ou uma aplicação fora de época, reduziu o teor fenológico do morango. Assim, fez ele cair um pouco da produtividade. Então temos que tomar cuidado na hora de aplicar esse produto, fazer ele de maneira correta, de maneira sustentável, para que ele traga mais benefícios do que prejuízo para o produtor. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a conclusão, tanto a que está no artigo, quanto a que nós, do meu grupo, chegamos,
que é que o citosan ele é um biopolímero com a grande variação de estruturas e propriedades. As suas respostas agronômicas em culturas de hortaliças, em frutíferas e também em flores mostram que a cultura, dependendo da cultura, a sua resposta com base na composição química do citosan vai ser diferente em cada cultura. Ou seja, para algumas culturas não vai ser muito ele não vai ser muito eficaz, mas para outras ele vai ser muito eficaz, vai trazer bastante benefício. E também, segundo esse artigo do nosso trabalho, mostrou que o citrosan ele estimula diversas respostas nas plantas, incluindo a indução de resistência a doenças e estresses abióticos, aprimoramento e crescimento e rendimento das plantas, a extensão da vida útil de flores e frutos, como eu mesmo falei, e a ativação de produção de metabolismos secundários, como citei exemplo nas flores. Só que como ele tem grande variação em sua outra propriedade, ele está sendo bastante estudado ainda, para que não cause algum problema ou traga algum efeito ou alguma coisa para o produtor, e que ele seja benéfico e no final do ciclo, no final da safrinha, ele seja bastante rentável. E é isso. Obrigado.